Olá, Emanuel aqui, seguindo nossa série de vídeos falando de algoritmos dentro do Houdini. Hoje vou falar de condicionais, o famoso if-else. O que é uma condicional? Condicional é igual tomada de decisão. Um exemplo aqui do cotidiano: se está chovendo, logo levo o guarda-chuva. Se não, não levo. Isso daqui é um exemplo bem básico quando a gente está programando e a gente quer que a sequência lógica vá para um determinado caminho ou vá para outro. A gente usa essas condições ali para fazer essa mudança de estado. E a gente consegue fazer isso dentro do Houdini também. A gente pode utilizar o próprio if-else dentro do Vex. Existem expressões que a gente utiliza essa lógica do if, e existe também um noite específico de switch if, que é a mesma lógica de ter uma condição para a gente conseguir separar algumas coisas dentro da nossa construção. Mas para utilizar essas expressões, usar o if, a gente usa o que na programação a gente chama de operador condicional. A lista de alguns desses operadores condicionais são o menor que, maior que, menor igual que, maior igual que. No caso, quando a gente quer dizer que um elemento é igual ao outro, a gente usa dois igual, e para dizer que um é diferente do outro é exclamação igual, e essas condições trabalham na lógica binária, ou é verdadeiro ou é falso. A gente estabelece se A é menor que B, faça tal coisa. Se A é igual a B, faça outra coisa. E para ficar mais claro isso daqui, para não ficar muito abstrato, vamos para o Houdini fazer alguns exemplos. Agora no Houdini vamos criar um geometry. Para variar, vamos usar o nosso grid. Deixa aqui 50, 50. Tem um pouco mais de resolução na malha. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou usar um mountain. Então aqui a gente tem o nosso mountain aplicando irregularidade no terreno. Vou até deixar um pouquinho mais. Então usei o mountain, alterei aqui a amplitude para 1 e element size deixei em 3. Agora eu vou utilizar o atributo wrangle aqui para fazer uma explicação do if e else, para explicar como funciona. Eu tenho o if, que é se eu preciso de uma condição. Vamos dizer que eu quero pintar a malha dependendo de uma determinada altura. Então vamos dizer que é importante que a gente tem um if, a gente coloca a condição entre parênteses, e tudo que a gente for fazer dentro dessa condição aqui, a gente coloca entre chaves. Aí aqui eu quero dizer que basicamente eu estou dizendo, se a altura for maior que 0.5, pinte de vermelho. Então vamos ver aqui, Ctrl Enter. A gente, a partir desse momento, a gente estabeleceu. A gente pode, a partir disso aqui, estabelecer até máscaras. Muitas das máscaras a gente consegue criando com essas formulinhas matemáticas aqui, utilizando também condições. E, por exemplo, eu quero que, para esse caso aqui, seja vermelho, mas eu quero que, se for abaixo disso, seja outra coisa. Então, posso colocar um else, que ele quer dizer, se não, faça tal coisa. Então, essa tal coisa aqui vai ser que aqui eu estou aplicando. Caso contrário, o que não for vermelho, ele vai ser azul. Então, aqui a gente criou uma máscara com if else. Então, essa é a ideia de usar os ifs aqui. A gente consegue criar essa separação do que eu quero em cada lugar. Eu posso fazer isso com outros nodes também. Por exemplo, tem o node delete, e eu posso usar por expressão. A expressão ele vem aqui filtrado por 1, mas a ideia aqui é a gente vai basicamente colocar uma condição
eu posso dizer aqui usar a mesma condição de lá. Vai deletar tudo que for acima dessa altura. Se eu inverter aqui, ele vai deletar tudo que for abaixo dessa altura aqui. Então a gente consegue fazer várias coisas aqui. A gente tem o Attribute Expression ou Group Expression. A gente pode criar grupos aqui baseado por uma expressão. Então eu posso vir aqui, chamar grupo topo e usar a mesma condição aqui. A gente criou um grupo chamado topo com a condição de que a altura dele vai ser que a gente estabeleceu aqui. Então essa é a ideia de trabalhar com as condições. E tem um node que eu comentei ali que é o switch if. Esse node switch if geralmente a gente usa quando a gente tem, por exemplo, eu tenho duas construções aqui. Por exemplo, eu tenho um Pighead aqui e eu tenho o Rubertoy aqui. Aí no meio do processo a gente acaba criando uma condição que ele vai decidir ou se ele vai selecionar o que vai vir aqui ou o que vai vir aqui. Esse daqui é um pouco mais específico ali para construções ali. Quando a gente já está pensando em automatizar certas partes da nossa construção, aí esse Node acaba ajudando. Mas essa forma aqui é a mais fácil de a gente entender e de como a gente pode atualizar. Aí mostrando aqui, esse if a gente pode colocar mais elementos aqui. Além de mudar a cor, posso querer que eu eleve ainda mais a altura do que já são mais altos aqui. Então isso aqui foi um exemplo bem simples de mostrar aqui que as condicionais aqui é uma ferramenta que nos ajuda bastante nas nossas criações dentro do Houdini. Então, só para resumir aqui, o if-else ele tem como função controlar a nossa construção do nosso algoritmo. E tendo esse controle, a gente tem o proceduralismo. E tendo o proceduralismo, a gente consegue ter uma escalabilidade melhor na nossa construção dos nossos nodes aqui. E é isso para o vídeo de hoje. Foi um exemplo simples aqui para mostrar essa ideia do if e do else. No próximo vídeo eu vou falar sobre loops. E é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.